Professor Zé Roberto Afonso, tudo bem? Boa noite, Paulo. Boa noite, boa noite. Grato pelo convite. Muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo à nossa live aqui no Poder 360. O senhor está aí em Portugal, obrigado pela presença. Vamos ser breves, porque aí já é muito tarde, né? Agradeço mais ainda a presença em função desse sacrifício do horário. Eu gostaria de saber, na sua avaliação, como é que vai ser? Esses prefeitos eleitos não vão ter muito dinheiro para gastar, para fazer grandes obras, não é verdade? Bom, nós podemos dizer, todos terão um grande desafio, né? Os atuais prefeitos, reeleitos ou não, têm um enorme desafio de fechar as contas desse ano. Essa é uma dificuldade de governantes no mundo inteiro, não é só no Brasil, porque você está atravessando uma crise sem precedentes. E eu acho que o desempenho dos prefeitos até aqui, regra geral no Brasil, tem sido muito bom diante da pandemia, porque eles perdem receitas que dependem muito do ISS, aí sim até é um prejuízo maior do que prefeituras de outros países, né? Esta é uma recessão de serviços e afeta muito as cidades de grande e médio porte. E, de outro lado, o lado da despesa, os prefeitos são chamados a aumentar o gasto com saúde, sobretudo, né, com internação hospitalar. Então, o fechamento das contas de 2020 é um grande desafio, não é simples, mas eu até confesso que os resultados que a gente viu do primeiro semestre até o segundo quadrimestre, eu achei até bastante razoáveis diante de toda a dificuldade que se apresenta. Agora, a médio e longo prazo, você tem o desafio de reconstruir a economia e a sociedade brasileira, e os prefeitos terão um papel muito importante na questão social, né? Por conta de que gastos públicos com serviços públicos, não com benefícios, mas com serviços públicos, são muito descentralizados no Brasil, para os governos estaduais e cada vez mais para os governos municipais. E os prefeitos vão ter que comandar essa uma definição de um novo normal, porque passada a pandemia você não vai voltar para onde estava antes. Uma questão agora entrou os resultados foram, portanto, razoavelmente favoráveis nesse momento, diante de todas as dificuldades que havia. Agora, será que dá para contar com isso nos próximos 6 meses? Porque o que a gente vê é uma situação da pandemia que não se resolve. A gente não tem perspectiva de ter vacinação até o final do primeiro semestre, talvez nem até o final do próximo ano seja possível contar com isso. Como é que o senhor acha que vai estar a situação daqui a exatamente um ano? Olha, eu acredito, espero, né? A gente torce para estar um pouco melhor do que hoje, mas certamente, no curto prazo, os governos locais vão continuar precisando de suporte e de ajuda do governo federal, porque só ele, no Brasil, pode se endividar às pressas num momento de crise como essa. E é bom que seja só o governo federal para ele controlar a dívida pública. Agora, esse suporte pode e deve ser mais eficiente, né? Vale destacar que o Congresso, inclusive com apoio dos prefeitos e governadores, originalmente tinha aprovado uma espécie de seguro, ou seja, quem perdeu receita recebia o seguro no volume que perdeu. E o governo federal, em particular o Ministério da Economia, não aceitou e trocou o seguro por um cheque. Falou assim, não, eu não quero pagar, não quero, eu vou dar um cheque que é melhor. E agora está reclamando que pagou mais do que se perdeu. Mas quem optou Foi uma má escolha do governo federal, na sua avaliação? Com certeza. Saiu muito caro, né? Muito caro. E, pelo visto, nem politicamente ajudou em nada, né? O resultado das eleições não é favorável ao governo federal. E eu acho que, só estou comentando isso, porque como nós vamos continuar precisando de ajuda, era melhor voltar para umas coisas mais racionais, onde você apura quem perde e perde, não por vontade própria, né, sim por causa da pandemia, e você faz um ajuste, faz uma ajuda exatamente para quem perdeu, e não
para qualquer um ou não de qualquer forma, que tem sido a regra até aqui. Agora, mais do que isso, queria destacar, as prefeituras são chaves no enfrentamento imediato da pandemia na questão da saúde, né? Eles dominam a rede de assistência básica, e assistência básica não é só hospitalar, né? Atenção básica na saúde é crucial para você fazer rastreamento, vai ser importante no processo de vacinação, e o que nós precisamos, esperamos, que agora passada a eleição, possa haver uma melhor coordenação e, sobretudo, harmonização de ações entre prefeituras, governos estaduais e governo federal, porque há muito pela frente, né, como você bem colocou, a se enfrentar, antes de tudo, priorizando a saúde. Uma coisa que me assusta, pelo menos para a gente que está de fora, é que me parece que o Brasil está lidando como se essa pandemia tivesse acabado ou pudesse ser acabada, ou por decreto ou pelo grito. Infelizmente, o vírus, né, não escuta grito e nem lê decreto, né, e continua agindo, né, e continuamos perdendo amigos, e, em suma, é um quadro bastante preocupante, e insistir, né, aproveitar, né, o gás novo, os novos prefeitos, os que já estavam, que foram reeleitos, chegam sempre mais revigorados, e envolvê-los nesse enfrentamento mais imediato da pandemia da saúde. Essa é a tarefa número 1. Não, você não vai resolver economia e não vai resolver política fiscal nem finanças públicas sem resolver a saúde. A prioridade é saúde, saúde, saúde. Depois você passa a enfrentar, né, os outros desafios. Vai ter dinheiro para isso? O governo federal vai poder continuar ajudando? A gente sabe que a dívida pública está chegando, vai terminar o ano acima, provavelmente, de 100% do PIB, pela primeira vez. Vai ser possível continuar ajudando? Paulo, a dívida aqui em Portugal é 140% do PIB. E boa parte dela está na mão dos estrangeiros. E ninguém está discutindo dívida pública agora, e sim como que você enfrenta a saúde e o caos social que ela faz. Não é que a dívida pública não seja um problema no Brasil, mas ela é um problema dos brasileiros. Poucos países no mundo têm essa situação que eu, na minha opinião, coloco como boa para o Brasil. A dívida pública no Brasil, ela tem duas características importantes. Ela é basicamente interna. Os governos brasileiros devem muito pouco para o exterior, né? E ela, ainda que esteja se encurtando, tem aí alguma queda de braço com o mercado, mas é a dívida com os brasileiros, né? E os brasileiros, me parece que não tem muita opção se não emprestar. Quer dizer, no momento agora, eles não estão emprestando para o Tesouro Nacional, mas estão emprestando para o Banco Central. Troca o CNPJ, guardadas as proporções, simplificando, mas é quase o mesmo. Você tem, sim, que se preocupar com a dívida pública, para que este aumento de dívida pública seja usado da forma mais eficiente possível, que eu acho que não tem sido até aqui, né? A gente até acabou de exemplificar um caso, você trocou o seguro pelo cheque e pagou caro e perdeu muito dinheiro com isso. Então, daqui para frente, acho que precisa ter muito mais critério, muito mais cuidado, né, na governança. E eu acho que vai ter recursos, porque simplesmente, na mente que você tira o dinheiro do país, você não vai aplicar em dólar, não vai aplicar em ouro, não há imóvel. Ótimo que esteja indo para a Bolsa de Valores, ótimo que esteja crescendo crédito privado, mas, de novo, dívida pública interna é administrável, né? E o Brasil tem uma condição muito boa comparado, por exemplo, aos emergentes como a Argentina aqui do lado, cuja boa parte da dívida pública depende do FMI, depende de outros países. Perfeito. Professor José Roberto Afonso, economista, professor do IDP, um dos autores da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é tão importante para que a situação do Brasil esteja mais sólida ou menos problemática do que poderia estar em outra situação. Muito obrigado por essa sua contribuição aqui na live do Poder 360 nas eleições de 2020. Paulo, você me permite só fazer um comentário? Por favor. Fazer um comentário muito rápido que eu esqueci, que era uma coisa que eu estava vendo agora. Vocês vejam o seguinte,
Nós estamos a poucas horas do encerramento da votação e você já sabe praticamente quais são os prefeitos eleitos no mundo inteiro. É impressionante, então, né? Não precisamos nem comparar isso com os Estados Unidos e com o resto do mundo. Este sucesso que o Brasil tem da justiça eleitoral digital, nós precisamos transpor para o dia a dia. E esse, para mim, é o maior e mais importante recado para os prefeitos. Eles são cruciais para a saúde, para a educação, para a assistência social e até mesmo para a segurança pública. Nós precisamos encarar o mesmo desafio que se teve há 20 anos atrás, quando se partiu para a urna eletrônica, né, e repetir esse mesmo sucesso da eleição do dia de hoje em todos os dias dos 4 anos dos próximos mandatos de prefeitos. Precisamos digitalizar as prefeituras, torná-las eficientes. Né? Um pai de aluno da rede pública deveria poder matricular o filho e acompanhar o desempenho dele na escola do seu celular. Né? Idem, marcar uma consulta, né, hospitalar e assim por diante. Isso torna não só a vida mais fácil para os cidadãos, como inclusive para as próprias prefeituras, fica mais barato. Né? Você gasta mais, por exemplo, com os médicos e menos com as atividades de apoio. E este desafio já estava posto antes e agora a Covid vem e acelera. Nós precisamos fazer muito mais com o pouco de recurso que nós temos. E de novo, peço aí desculpas aí se estou me alongando, mas acho que não podia perder essa oportunidade de citar que este sucesso, né, é um sucesso mundial, não só brasileiro. Aliás, acho que tirando um ou outro aí no Brasil que parece que não acredita, né, na urna eletrônica, mas o mundo inteiro sabe, todos os brasileiros sabem que não só é confiável, quanto, sobretudo, é eficiente, é barato, é ágil, é rápido. Precisamos transpor. Se nós conseguimos, com tecnologia by Brasil, feita dentro do Brasil, desenvolver um caso de sucesso mundial, tamanho a proporção da eleição brasileira, inclusive em 2 turnos, né? Em poucos dias, em 15 dias você escrutina centenas de milhões, né? E dezenas de milhões agora. Nós precisamos transpor esse sucesso para todas as outras ações. Aliás, eu diria que a maior ajuda que o governo federal poderia dar hoje às prefeituras é ele comandar esse processo de transformação radical, a começar pelos serviços sociais básicos, como saúde, que é a prioridade máxima agora, depois a educação, segurança pública e demais ações. Nós temos capacidade e nós temos casos bem-sucedidos. E precisamos acreditar na gente e transpor, né, esse sucesso aí para o resto do dia a dia. Muito obrigado, Paulo, pelo convite, e desculpa que me alonguei nesse último ponto, mas que eu acho que era importante, né, deixar esse recado. Então foi ótimo esse comentário que o senhor fez no final, quanto à digitalização e o exemplo da eficiência da apuração que poderia ser transplantado para as administrações municipais, para todas as administrações públicas no Brasil, é um ponto essencial. Muito obrigado pela participação, professor José Roberto